Graças a Deus, mais um vídeo para o canal Semeando pro Reino. Não é para o reino, tá? É Semeando pro Reino, tá bom? Se você não digitar certo aí, não entra no nosso canal, tá bom? Então digita certo aí para você estar acompanhando a gente. Amém, gente? Eu tô aqui por uma situação, por algo da Bíblia, né? Que o nosso desejo é trazer esclarecimento, né, daquilo que a gente tem aprendido com o Senhor Jesus, né, através do Espírito Santo. Eu vejo muita gente falando, né, que aquele que acrescentar uma palavra, né, desse livro aqui, é julgado como réu de morte. É como se cometesse um dos piores pecados, né? Tá dizendo, né? As pessoas dizem, aquele que acrescentar, né, ou tirar uma palavra daqui, é culpado como réu de morte. Só que lendo algo aqui, gente, eu vi que está dando contradição, tá bom? Mateus, no capítulo 8, fala sobre 2 gadarenos. Já Marcos, capítulo 5, e Lucas, capítulo 8, fala de um gadareno. Quer dizer, se for olhar por aí, Mateus parece que está exagerando o negócio aqui, não parece? Porque Mateus fala que Jesus curou e libertou 2 gadarenos, os 2 endemoniados da cidade de Gadara. Mas se você olhar em Marcos 5, Marcos já vai dizer que foi um endemoniado de gadareno. E Lucas também concorda com Marcos quando diz, né, lá no capítulo 8, fala que Jesus curou um endemoniado. Será que Mateus está em contradição aqui, gente? Será que Mateus vai ser digno, né, como réu de morte aqui, porque acrescentou aqui um endemoniado? Eu vou ler aqui para você ver que é verdade, viu? Eu vou ler primeiro Mateus, tá? Eu vou ler a narrativa de Mateus aqui, tá bom? Aleluia, ó. Mateus 28. No cabeçalho já vai dizer, ó, os endemoniados gadarenos. É mais de um aqui, Mateus. Está dizendo que é mais de um, tá? Ele vai falar, olha, tendo chegado à outra banda da província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados. Mateus está dizendo isso. Só, gente, que Marcos já vai dizer outra coisa aqui. Marcos vai dizer o que aqui, ó? Marcos capítulo 5, ele vai dizer o que? Aleluia. Deixa eu ver aqui, Marcos capítulo 5. Aqui, ó. O endemoniado de Gadareno, né? Ele vai dizer assim, Marcos. E chegaram a outra banda do mar na província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro do sepulcro um homem com espírito imundo, o mesmo Gadareno. Amém? Tem mais. Lucas vai concordar com Marcos. Não sei, né, se Mateus está exagerando, né? Mas Lucas vai dizer o quê, ó? Deixa eu ver aqui para você, ó. Para você ver, gente, que é necessário a gente prestar atenção quando a gente for falar as coisas, para não ficar falando besteira, né? Deixa eu ver aqui, Lucas 8, né? Lucas 8 vai dizer, Lucas 8, 1. Deixa eu ver aqui, tá bom? Né? Como eu digo sempre, né? Mata, cobre, mostra o pau. Deixa eu achar, eu vou achar, viu? Que Lucas está falando aqui. Aqui, ó. Lucas 8, 26. Olha o que Lucas fala aqui, né? Concordando com Marcos. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que estava de fronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro da cidade um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios. Os 3 escritores, a gente está falando a mesma coisa. Mateus fala do mesmo endemoniado, Lucas fala do mesmo endemoniado, Marcos está narrando a história do mesmo endemoniado. Mas por que Mateus está dizendo que é 2? Lucas e Marcos dizem que é um só. Não, Mateus não está acrescentando nada na Bíblia não, viu, gente? Não, tá? Por isso que é bom você tomar cuidado quando você for falar isso, viu?
Ai daqueles que acrescentar algo na Bíblia, ou tirar algo da Bíblia, né? Vai ser juízo de réu, vai ser réu de morte, vai pecar e não sei o quê. Tem que entender a Bíblia para começar, né? Para depois falar alguma coisa. Tá bom? O que é que aconteceu aqui com os três escritores? O que é que Marcos diz? O que é que Lucas quis dizer? E o que Mateus quis dizer? Estavam falando da mesma pessoa. Só, gente, que em situação diferente. Quando Mateus vai contar a história do gadareno, Mateus faz o quê? Mateus fala que são 2 gadarenos. Mateus fala que é 2 gadarenos. É como se Jesus tivesse curado 2 homens que estavam à beira da morte. É como se Mateus estivesse dizendo de 2 homens que foram curados de uma doença que não tinha cura. Os 2 homens foi curado de uma doença que não tinha cura, o médico já tinha desenganado, tinha mandado preparar já o velório, né? Só que quando Marcos e Lucas vai contar essa história aqui, eles descobrem que um desses homens aqui tinha mais detalhes na vida, né? Quando Marcos e Lucas vai narrar a mesma história que Mateus narrou, né? Mateus não contou muito detalhes sobre esses 2 endemoniados. Não, Mateus não contou. Quando Lucas e Marcos vai dizer sobre esse endemoniado, é porque esse endemoniado, entre os 2, foi 2 na verdade, foi 2, tá? Marcos diz que é 1, Lucas diz que é 1, mas foi 2. Os 3 evangelistas aqui estavam falando de 2 endemoniados. Só, gente, que quem deixou a história, né, deixou o nome na história, foi o que Marcos narrou, foi o que Lucas narrou. Os 2 que Mateus está dizendo aqui, é como se fosse um deles, é como se não tivesse senso de gratidão. Você está entendendo? 2 homens que são curados de uma doença, né, terminal, uma doença sem cura. Mas somente um fez história. Somente um fez história. Somente um ficou grato. Na onde ele ia, ele falava da libertação que ele teve por Jesus. Na onde ele ia, na igreja que ele ia, ele falava isso para os vizinhos. Começou a falar do milagre de Jesus em favor da vida dele, em senso de gratidão. Por isso que Marcos e Lucas começam a falar desse homem grato, porque quando Lucas e Marcos vai narrar a história, este homem grato aqui, ele fez muito mais do que o outro. O outro fez de conta que não aconteceu nada, o outro foi curado, mas ele não se emocionou. Ele não contou o testemunho, ele não falou nada. A história dele, vamos dizer que passou batida, né? A história de um desses endemoniados aqui que Mateus fala, passou batido. Ele não deu testemunho, ele não se importou muito com aquele milagre, tá certo? Quem acabou se importando foi o outro, dos 2 aqui. Dos 2, somente um ficou grato. Somente um começou a testemunhar. Somente um começou a falar de Jesus. Somente um, aleluia, quando ele contava, né, esse milagre, ele chorava. Ele impressionava as pessoas, gente. É por isso que Marcos e Lucas estão falando de um homem que deixou realmente o seu nome na história. Esse homem que Lucas e Marcos narram aqui foi um homem muito agradecido. Ele dava muito testemunho, ele falava de Jesus com tanta emoção que ele impressionava as pessoas. Por isso que ficou na história, né? Este único endemoniado, né? Foi 2, mas somente um contou a história, né? A ponto de Marcos e Lucas narrar a história dele na Bíblia. Amém, gente? Então aqui, gente, a história não é mentirosa, a história é verdadeira. Foi 2 endemoniados, só que um deles ficou esquecido. Só que um deles não contou a história, não deu testemunho. Então, quando aqui os evangelistas, né, Marcos e Lucas, vai narrar a história, quando Marcos e Lucas ficam sabendo do povo, o que Jesus tinha feito na vida desse homem aqui, eles acabam descobrindo um único homem testemunhando, um único homem contando a maravilha que Jesus tinha feito.
Amém, gente? Então não tem contradição nenhuma, tá bom? Tanto Mateus, como Marcos, como Lucas, está contando a história de um único homem. Amém? Um homem que era grato, um homem que ficou feliz, um homem que testemunhava daquilo que Jesus fez na vida dele. Porque se você olhar a história desse homem aqui, ele vivia com a família, mas a família não aguentou ele foi morar num cemitério, passava frio, passava fome, estava pelado, maltrapilho. Então, quando Jesus liberta ele tem um senso de gratidão tremendo, a ponto de sair falando de Jesus para todo mundo. Agora, o outro endemoniado, gente, não ligou. Amém, gente? O outro, um desses dois endemoniados que Mateus está falando aqui, ele não se preocupou em dar testemunho. Ele não se preocupou de falar do milagre de Jesus. Até porque Jesus, muitas das vezes, ele quebrava a lei quando ele curava no sábado. Quando Jesus curava no sábado, gente, né, é como se Jesus estivesse pecando. Então, muitas pessoas que foram curadas por Jesus no sábado ficavam com medo da lei, com medo de morrer. Então, eu acredito, gente, que um desses dois gadarenos que Mateus está falando aqui, eu creio que ele ficou meio escondido, né? Talvez ele tenha ficado com medo de morrer, tá bom? E somente um testemunhou do que Jesus fez na vida dele. Amém? Então, não tem erro não, tá? Não tem contradição não, tá bom? Mateus está falando, né, de dois, mas somente um anunciou. Somente um desses dois que Mateus fala aqui deixou o nome na história, tá bom? Concordando aqui com Marcos e com Lucas. Amém? Até porque a Bíblia, né, nos seus estudos, gente, não tem 100% de certeza. Amém? Não tem 100% de certeza, tá? Existe, assim, alguma falha aí, tá bom? Mas 90% a Bíblia está certa. Tá certo, gente? Que Deus te abençoe. Eu espero, né, que você tenha compreendido isso. Quando você for ler na Bíblia, tá? A Bíblia não tem contradição, não. Tá certo? É os homens que às vezes que erram, tá? Eu quero orar para que Deus te abençoe poderosamente no nome de Jesus. Santo Deus, amado Pai de amor e de bondade, aqui estou eu, Senhor, aqui no fundo do Eldorado. Estou aqui fazendo mais um vídeo. Eu quero pedir no nome de Jesus que aonde chegar este áudio, aonde chegar este vídeo, chegue para edificar a fé da pessoa que vai ver. Deus, eu te peço no nome de Jesus. Amém, gente? Aqui é o fundo do Eldorado, viu, gente? Ali em cima, não sei se está dando para você ver, está ali a chácara do Eldorado. É uma chácara que o povo aluga em final de semana, né? Para fazer aniversário, fazer festa, tá bom? E aqui é o fundo do Eldorado, tá bom? Segue lá pela frente, tá? Lá do San Remo, lá você vem descendo, você vem parar aqui, tá bom? Fundão aqui do Eldorado. Ali embaixo, tá, né? É a coisa da Sabesp, tá? Que não mora ninguém, tá? Não mora ninguém aqui embaixo, tá bom? Não mora ninguém aqui embaixo, tá? O bairro começa dali de cima para cima, tá bom? Que Deus te abençoe. Fica na paz gloriosa do Senhor Jesus. Amém?